Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de um santo muito importante da cristandade. Hoje nós celebramos São Brás. Por essa iniciativa, a Pascom traz o quadro Imersão na Santidade, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais a história desse importante santo católico. Para contar um pouquinho da história de São Brás, vale a pena a gente resgatar o sentido etimológico do nome dele. A primeira rememoração que pode vir é que Brás vem de blandos, que quer dizer suave. Uma outra expressão possível é que vem de belásios, que é formado da conjunção das palavras bela, que vai nos remeter à ideia de costume, e sior, que remete à ideia de pequeno. De certa forma, isso vai sintetizar um pouco da vida de São Brás, que era suave em seus sermões, virtuoso em seus costumes e especialmente humilde na sua conduta. São Brás era bispo de Sebaspe, uma região da Armênia, por volta do século IV. Ele se tornou muito popular nos dias de hoje, especialmente pela bênção da garganta, que é realizada em todas as missas no dia que nós o celebramos. Mas esse santo tem por trás uma história muito mais rica, que envolve a história de um grande mártir cristão que morreu pela perseguição do imperador Constantino. Como eu disse para vocês, São Brás era um homem doce e santo, e acabou sendo eleito bispo na sua comunidade. Mas como ele sofria grande perseguição dos romanos, ele decidiu se retirar para uma caverna e passou a viver quase uma vida de eremita. Conta a lenda, contam as histórias da época, que São Brás, até pelo seu espírito doce, ele era visitado constantemente por animais, o que causou um certo incômodo dos caçadores e que levou, inclusive, a ser preso e levado aos governantes da época. A verdade é que, apesar dessa lenda, dessa história que é contada dos caçadores e tudo mais, muito provavelmente a perseguição de São Brás se deu por outro motivo. São Brás cativava por onde passava e levava o espírito da cristandade num mundo ainda não cristão. E pagou a conta por isso. Conta a história de São Brás que Cristo teria aparecido ao santo 3 vezes naquela noite dizendo: levanta-te e ofereça-me o sacrifício. E por isso, quando os soldados chegaram, a primeira reação de São Brás foi dizer: sejam bem-vindos meus filhos, vejo que Deus não se esqueceu de mim. É interessante para nós também perceber que no trajeto da sua casa até a prisão, ele realizou diversos milagres e pregou a palavra de Jesus Cristo. Mesmo nesse momento que foi um dos momentos mais difíceis da vida do santo. Enquanto ia para o martírio, nesse trajeto, São Brás viu uma senhora que estava com um filho engasgado com espinha de peixe que estava quase morrendo. Essa senhora se prostou nos pés de São Brás e pediu para que ele rezasse pelo menino. E mesmo passando por um momento de grande dificuldade, tendo consciência de que provavelmente aquele era um dos seus últimos momentos de vida, São Brás devotou as suas orações pelo menino. E o Senhor atendeu a prece do santo, curando a criança. Por isso, desde então, São Brás é conhecido como o grande padroeiro das gargantas, contra qualquer mal na garganta. E é interessante também a gente destacar que a fé de São Brás era tão poderosa que fez com que ele suportasse todos os suplícios, inclusive com as carnes, com o seu corpo sendo rasgado por pentes de ferro e tudo mais. E durante os suplícios ele repetia inúmeras vezes: incessato, espera que com esses suplícios eu tire do meu coração o amor de Deus, aquilo que me fortalece. Então, em todos os momentos, mesmo naqueles momentos mais difíceis de maior sofrimento, o santo reafirmava a sua convicção de fé. Não se permitia entregar, por mais que os homens o pressionassem para isso. Ainda enquanto caminhava para o suplício, outra mulher apareceu ao santo. Ela teria informado para o santo que o seu porco, o único porco que ela tinha, havia sido roubado por um lobo. Após uma oração de intercessão do santo, até porque esse porco provavelmente era o único alimento dessa mulher, que era viúva, o lobo teria devolvido o animal. Inclusive, depois desse evento, o porco foi morto pela viúva, que foi levar até São Brás um pouco daquela carne, enquanto ele estava preso pelo governo romano. Ele disse para ela, colocou em intenção, que todos os dias ela fosse a uma igreja e acendesse uma vela em seu nome, e que tudo na sua vida correria bem. Isso mais uma vez reforça a lógica que está por trás das celebrações da vela no dia de São Brás. Após supliciar outras mulheres, enquanto São Brás assistia, São Brás foi chamado e foi exigido dele que renunciasse a Jesus Cristo, que renunciasse ao seu Deus, para adorar os deuses romanos. Ao que Brás respondeu: ímpio, não temos suas ameaças, faça o que quiser com o meu corpo. Mais uma vez cumpriu a profecia bíblica de quem deu a vida para poder salvá-la.
Revoltado com a resposta, o governador daquela região mandou jogar São Brás no lago. Brás fez um sinal da cruz sobre a água, que imediatamente se solidificou. Repetiu, afirmando ao governador romano que aqueles deuses não eram deuses verdadeiros. E que se eles entendiam que os deuses deles eram verdadeiros, que eles viessem até o santo, sobre as águas. Os que tentaram tal façanha foram tragados pela água. Mais uma vez, mais um sinal poderoso de Cristo na história de São Brás. O governador se irritou e novamente perguntou para São Brás, que respondeu: eu sou escravo de Cristo e não adoro demônios. Irado, revoltado, depois de tantos desaforos que o santo cometeu, o governador determinou a sua decapitação. Brás pediu nesse momento para que alguém que invocasse a sua proteção contra a garganta ou qualquer outra enfermidade fosse imediatamente atendido. Conta a lenda, conta a história do santo, que naquele momento foi respondido que assim seria. A história de São Brás conta a história de um homem que renegou a própria vida para não renegar a Cristo. E assim se cumpriu o que estava em Mateus, capítulo 16, versículo 25. Quem se empenha em salvar a vida, a perderá. Quem perder a vida por mim, a encontrará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora vamos fazer a bênção de São Brás. Como nós temos algo que nos separa, uma distância grande, primeiro nós vamos dar a bênção das mãos. E na sequência vocês utilizarão as suas próprias mãos para a bênção das gargantas. Oração para a bênção das mãos. Estenda a sua mão agora. Abençoai, Senhor nosso Deus, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Maria e São Brás, abençoai nossas mãos e fazei de todos nós uma fonte de bênçãos, assim seja. Amém. Agora coloque a sua mão sobre a garganta e reze comigo. Pela intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te Deus de todos os males da garganta e de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.